e depois dessa canção que já nos tocou profundamente, com certeza, nós vamos iniciar agora com a leitura do livro Fonte Viva, a mensagem de hoje, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem de hoje é de número 117. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar e em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanece se multiplicando ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Não te possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Assim seja. Palavra para Tia Aline. Esse final você faz pra gente. Esqueci, só Bem, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, nós queremos agradecer a presença de todos aqui nesta casa. Hoje sendo a nossa reunião de confraternização, porque é mais um ano que se finda, e agradecemos pelos trabalhos, pelo sucesso que foi realizado nesta casa, no sentido de aprender e seguir um pouquinho mais dos exemplos do Mestre Jesus, no sentido de levar a paz, amor, compreensão ao maior número possível de pessoas, porque esse é o nosso único objetivo. Pedindo a Deus, de coração, que 2020 este sucesso seja redobrado. Imbuídos de boa vontade, nós estamos aqui, abertos para abraçar esse nosso compromisso com esta casa. Portanto, eu agradeço mais uma vez os participantes, os frequentadores e os mentores espirituais, que estão sempre nos amparando e assistindo. Sendo assim, nós vamos agradecer a Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, os médicos, enfermeiros e trabalhadores da seara do reino. E pedir luz, amparo e proteção para todos aqui presentes. Pedimos também para aqueles que não puderam comparecer. Pedimos também, querido Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que envolva o nosso expositor com o vosso manto de amor e luz,
para que o estudo transcorra com perfeita paz e harmonia. Sendo assim, damos por iniciado o estudo da noite, dando muito graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo Daniel Salomão, que é trabalhador da FEAB, que vai trazer para nós o tema Seguir Jesus, o qual eu passo a palavra. Fica à vontade. Obrigado. Pessoal, boa noite para todos. Boa noite. Que a gente permaneça vinculado, com os pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga que já nos recebe com muito carinho, com certeza já está aqui, trazendo boas energias, bons pensamentos, para que a gente tenha esse momento de reflexões, de pensamento em Jesus e, claro, possa carregar essa paz que vira aqui com certeza nos traz, depois para os nossos lares, para a nossa semana. Eu fico muito feliz de estar participando hoje do dia da confraternização, Fico honrado com isso, fico muito feliz. E que a gente possa então conversar um pouquinho, tá bom? Há um livro psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, nós conhecemos, que é do Nosso Lar, do livro, do filme Nosso Lar. Um livro que é daquela coleção, A Vida no Mundo Espiritual, o 6º livro da série, que é o livro Libertação. E esse livro, fantástico, ele tem uma introdução, um prefácio, que não é assinado pelo espírito André Luiz, mas pelo espírito Emmanuel. E nesse prefácio, Emmanuel conta para nós uma história muito interessante, simbólica, que segundo ele é uma lenda do Antigo Egito. E essa lenda nos conta o seguinte, que havia, num palácio muito rico do Egito, uma praça central, e no centro dessa praça havia um aquário. Não um aquário nos moldes como a gente imagina hoje, com paredes de vidro, não. Mas um aquário mais semelhante a um chafariz, um aquário de alvenaria mesmo. Mas ricamente decorado, que era no centro de um palácio riquíssimo. E nesse aquário viviam, naturalmente, peixes. A maior parte deles, peixes grandões, que ali se sentiam confortáveis, entendendo que a realidade, que o que existia no mundo apenas era aquilo ali. E esses peixes ali encontravam seu alimento, encontravam seu abrigo, tranquilamente, viviam muito tranquilos, acomodados. Mas havia entre eles um peixe que era diferente. Ele era muito menor que os demais e não tinha a mesma facilidade que eles para sobreviver. Então, muitas vezes, quando ele encontrava algo que o interessava para se alimentar, rapidamente chegava um peixe maior e dava um chega para lá nele. Ou quando encontrava um local para se abrigar, chegava um outro peixe maior e entrava na frente dele. Então, para que ele sobrevivesse, e a dificuldade é uma grande professora, de todos nós. Para que ele sobrevivesse, ele tinha que conhecer cada cantinho do aquário. Percorria diariamente toda aquela extensão para conseguir encontrar alimento, encontrar abrigo. Até que um belo dia, ele que percorria tudo, encontrou uma região do aquário que ele nunca tinha visto. Bem estranho. Era uma gradezinha que separava o aquário de uma outra região. E ele ficou impressionado com aquilo, porque a vida inteira ele havia pensado que a única coisa que existia no universo era o aquário. Aquele era o universo, não tinha nada além daquilo ali. Mas ele olhou para aquela gradezinha, a gente sabe o que é aquela grade, mas ele não sabia não. Ele olhou para aquela gradezinha assim e falou, vou tentar atravessar, porque aqui não está legal. Se esforçou, se espremeu, perdeu algumas escamas, atravessou a grade. E caiu aonde? Na tubulação, Aquilo era um ralo. Da tubulação ele prosseguiu e caiu no riozinho, caiu no rio maior, e do rio maior ele chegou até o oceano. Claro, eu estou encurtando a história, vocês deem uma lida lá que é muito legal. E no oceano, o que ele percebeu? Que ali estava a verdadeira realidade. Que o aquário era sim realidade, mas apenas uma parcela pequenininha, que havia algo muito maior do que aquilo. E no oceano, o que ele encontrou? Alimento farto, abrigo farto, encontrou peixes iguais a ele, que ele não conhecia, que gostavam de ler, de estudar, iguais a ele, é uma fábula, a história. Encontrou outros tipos de peixe, e ali ele ficou extremamente feliz, extremamente seguro, percebeu que aquela sim era a grande realidade. Mas ele, tomado de compaixão, o que ele resolveu fazer? Voltar. Para quê? Para avisar.
que havia aquele mundo lá. Ele tinha que contar aquilo para os companheiros dele, né? E ele faz isso, faz todo o caminho de volta, e não foi fácil. Foi fácil não. Ele faz todo o caminho de volta, do oceano para o rio, do rio para o riacho, do riacho para o tubo, e do tubo ele volta para o aquário. E ele nem teve muita dificuldade para passar na grade agora não, ele já estava mais esguio, né? Já estava mais amadurecido, passou facilmente. E foi logo conversar com o primeiro grupo de peixões que ele viu lá. Chegou para ele e disse assim: pessoal, voltei. Mas para surpresa dele, eles nem tinham percebido que ele tinha saído ali. Né? Ele era uma pessoa, para eles, um peixe desprezível. Mas ele não se importou com isso não, ele começou a contar para eles: pessoal, olha só, isso aqui é uma parte muito pequena da realidade, vocês têm que conhecer uma outra. Eu vou mostrar para vocês, o oceano é muito maior do que isso. E o que é que os peixes fizeram? O que vocês acham, né? Riram dele, duvidaram dele. Que é isso, cara? O mundo é esse aqui. E ele falou: não, vem comigo, eu vou mostrar para vocês. Ele levou alguns dos peixes até o ralo. Ó, esse aqui, ó, do outro lado. Aí um deles maiores, né, colocou a barbatana assim na grade. E aí, nem passa minha barbatana, a gente jamais vai conseguir atravessar essa porta estreita aí, né? Ó, o que a gente está lembrando agora, né? A gente jamais vai conseguir atravessar isso daí. Aí ele falou: não, vocês têm que se esforçar um pouquinho. Atravessar realmente não é fácil não. E aí alguns quiseram prender, falaram que ele estava louco, alguns até quiseram matá-lo. Olha só, a gente conhece essa história, né? E o que ele fez então? Respeitando a posição de todos aqueles companheiros, tomou o seu destino, voltou para o oceano. O tempo passou, veio uma grande seca na região e a água do aquário começou a diminuir, mas a do oceano nunca seca, né? Olha que interessante, a água do oceano nunca seca. E o aquário foi diminuindo, e todos aqueles peixes que ali viviam pereceram. O que isso mostra para nós? Né? Acho que ficou bem claro. Muitas vezes, isso é realidade mesmo para nós espíritas, tá? Nós, a maior parte do nosso dia, nós vivemos como se a realidade fosse apenas este mundo aqui. A gente deve se observar. Observe, vocês vão perceber isso. A maior parte do nosso dia a gente vive assim, dessa forma. E tem às vezes poucos momentos de lembrança de que essa realidade, que é a realidade, claro, não é apenas uma parcela da grande realidade. E nós somos convidados muitas vezes por esses peixinhos que vêm no nosso aquário, esses grandes missionários, né? A relembrar, a conhecer, a valorizar mais essa realidade espiritual, a verdadeira realidade. Há mais ou menos 2000 anos nós recebemos o maior desses peixinhos, né? Que é Jesus. E ele nos apresentou esse caminho. Ele que no passado, em outras épocas, em outros locais, percorreu o caminho que nós percorremos aí. E ele vem com a autoridade de quem conhece e nos apresenta um caminho, a porta estreita, né? Nos faz um convite a que o sigamos. Agora, esse convite nós aceitamos voluntariamente. É isso que é importante a gente se lembrar, né? Jesus nos convida, né? E para que ele faz isso? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que Jesus se preocupa e nos convida a que o sigamos? É por algum tipo de vaidade? Claro que não. Claro que não. É exclusivamente por amor. Jesus, como nós dissemos, percorreu o caminho, sabe o que é a felicidade, porque é feliz. E por amor a todos nós, nos convida a que o sigamos para quê? Porque ele sabe que se nós percorrermos este caminho, seremos felizes como ele era e é. Então é simplesmente por isso. Por isso nós estamos aqui, por isso nós procuramos as religiões, nós procuramos estudar a doutrina, porque todos nós queremos ser felizes. Isso todo mundo no mundo inteiro concorda. Então esse é o convite de Jesus. A que a gente entenda sim, valorize sim essa realidade. Mas que se lembre que há uma realidade muito maior que essa, para a qual a gente deve voltar prioritariamente os nossos olhos, os nossos interesses. Então nosso objetivo hoje aqui é discutir o que pré-requisitos Jesus nos dá para que a gente o siga. O que ele fala assim, o que vocês têm que fazer para realmente me seguir, para realmente ser feliz? Essa é a nossa discussão de hoje. E para isso, nós escolhemos uma passagem no Testamento, do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, nos últimos versículos, a partir do versículo 57. Nós vamos ler e refletir sobre esse trecho. Mas o que é importante? Esse pequeno trecho, ele está no início
conhecida por alguns estudiosos do cristianismo primitivo, né, do Novo Testamento, como narrativa da viagem. Por que tem esse nome? Como o próprio nome diz, vai trazer para nós a viagem de Jesus da Galileia até a Judéia, mais particularmente Jerusalém, onde será crucificado. Nós conhecemos muito bem essa história, né? Mas nessa viagem que é composta, pegando apenas o Evangelho de Lucas, né, por boa parte do Evangelho, nesse caminho, o que a gente vai observar? Vários encontros que Jesus tem, parábolas que ele conta, curas que ele realiza, milagres, entre aspas, que ocorrem, né? Então, passagens famosíssimas que nós estudamos, importantíssimas, nesse caminho que ele faz, da Galiléia, do norte, né, até a Judéia. E esse trechinho não é o primeiro trecho da narrativa da viagem, não, mas está bem no início. Vocês vão observar que ele traz para nós 3 diálogos, 3 encontros em sequência que Jesus tem, com pessoas que ora querem segui-lo, se propõem a segui-lo, ora são convidadas e discutem com Jesus. Jesus coloca algumas condições, às vezes elas colocam condições contrárias, tá? Então são 3 diálogos muito interessantes que trazem para nós essa reflexão do que é realmente seguir Jesus. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma lida, é bem curtinho, vocês não vão se cansar com a leitura, tá? São 6 versículos só, 5, e depois eu volto lendo cada um dos 3, para a gente tentar entender melhor, pelo menos relembrar, tá bom? Então olha só, e alguns desses trechos com certeza vocês conhecem. Então, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse alguém, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Fim da nossa leitura. Então vocês observaram o que eu tinha comentado, né? 3 encontros, 3 diálogos. O primeiro e o último se oferece. Ó, eu vou te seguir. O do meio é convidado. Vamos reler o primeiro apenas, para a gente fazer uma discussão inicial. Então olha só, vamos tentar entender também o trecho, que é um detalhe importante. Sempre que a gente vai estudar um trecho bíblico, esse até que é bem tranquilo nesse aspecto, mas quando são trechos mais simbólicos, parábolas, a gente tem sempre que entender o sentido literal primeiro. O que está acontecendo na história primeiro, para depois a gente tentar ver o que está por trás, senão a gente se perde, né? Então olha só, vou fazer uma leitura com alguns comentários rápidos, no sentido literal, mas isso aqui é bem tranquilo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, eles quem? Jesus e pessoas que o seguiam. Provavelmente os discípulos, né? E talvez mais alguém. Talvez uma pequena multidão. Não sabemos. E alguém diz a ele, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então o que ele faz? Ele fala, eu vou te seguir, Jesus. Para onde o Senhor for, eu vou junto, eu estou junto. Eu estou dentro. Olha só. E aí Jesus não fala nem sim nem não, mas fala uma coisa muito interessante para ele. Ó. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis. O que é um covil? Uma toca, uma moradia. As raposas têm onde morar. E as aves do céu, ninhos. Mesma coisa, né? Tem a moradia, tem o conforto. Mas o Filho do Homem, e aí se referindo a si mesmo, Jesus, né? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E qual que é a reação daquele que está ali se oferecendo? Nós não sabemos. Ela não aparece aqui. E por que isso, né? Justamente para a gente se colocar no lugar. Jesus devolve a ele uma resposta, né? Ele fala, eu vou te seguir. Jesus não fala nem sim, não fala nem não, mas fala para ele, ó, em poucas palavras, o que ele fala para ele? Ó, é difícil. E você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Logo nessa discussão, a gente já pode fazer uma conversa mais ampla, né? No sentido mais amplo. Mas vocês vão observar que os próximos 2 diálogos,
eles levam para um sentido mais espiritual, mais abstrato. Esse, a gente, inicialmente, vocês vão observar, né? A gente vai fazer uma discussão mais concreta. Em que sentido? No sentido material, concreto desse sentido. Tá? O que Jesus está falando para ele aqui? Ó, você tem que renunciar ao conforto, a algum conforto. Porque aquele a quem você quer seguir não tem conforto. Imagina aqueles que o seguem. Isso é bem interessante, que as próprias viagens que eles faziam, gente, eram a pé, longas distâncias, às vezes dormiam ao relento. Não tinha cavalo, cavalo quem tinha dinheiro. Eles não tinham cavalo, muito menos carruagens. Né? Às vezes não tinham como pagar uma estalagem para dormir, não. Então não era simples. Isso é no geral a população com essa renda, vamos dizer assim, né? Da classe social que pertencia a Jesus e os discípulos em geral. Tá? Então não era algo simples. O que será que Jesus está propondo aqui? Será que ele está propondo que, para segui-lo, a gente deve abandonar realmente todo o conforto que temos? A gente deve abandonar tudo que a gente tem, todo o conforto que a gente tem? Será que é essa a proposta? A ponto de não ter onde descansar, onde reclinar a cabeça? Há uma outra passagem que talvez nos ajude a discutir isso, talvez nos atrapalhe, vamos ver. Né? Que é um outro encontro que Jesus tem com alguém que se oferece para segui-lo, que talvez até derive, talvez tenha até alguma relação com essa passagem, mas está em outro evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 21. É um trecho mais famoso, que é o diálogo de Jesus com o jovem rico, ou o mancebo rico, como aparece às vezes. Né? E o que acontece nesse diálogo? Vou contar com as minhas palavras aqui. Aparece um jovem rico, por isso o nome do trecho, né? E diz a Jesus o seguinte, pergunta a Jesus o seguinte: Senhor, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E o que a gente entende por vida eterna? Né? Até de certa forma, né? Não exatamente, mas de certa forma também, no sentido mais profundo, o judeu naquela época. Né? Para nós espíritas, vida eterna, salvação, reino de Deus, reino dos céus, se pode significar sim um local para onde vamos, como Kardec vai nos apresentar, capítulo 2, 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, significa acima de tudo estado de espírito. Vida eterna, reino dos céus, reino de Deus, salvação, significa de certa forma paz interior que todos nós queremos, significa de certa forma felicidade. Então o que ele pergunta para Jesus é o seguinte: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser feliz? E Jesus diz a ele: olha, segue os mandamentos. E que mandamentos? E Jesus anuncia alguns para ele. Não matará, não roubará. E enuncia ainda o grande resumo de todos eles, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. E o que o jovem diz a Jesus, como seria natural de um judeu? Né? Diz o seguinte: não, isso aí eu já faço tudo. Isso eu já faço. Eu já cumpro os mandamentos todos. E aí Jesus não diz o que eu vou dizer agora, mas provavelmente ele pensou assim: ah, é? Você faz tudo mesmo? Tem certeza que você faz tudo mesmo? E aí Jesus pergunta para ele: então beleza, faz o seguinte, pega os teus bens, vende tudo, dá aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Aí você vem e me segue. Ou seja, que convite, que é o convite derradeiro, que convite mesmo, né? Se você realmente está preparado, larga tudo e me segue. Fica sem ter onde reclinar a cabeça. Por isso que eu falei que a gente não sabe se ajuda, se atrapalha, né? Porque aí realmente, essa ficou mais claro. O que Jesus diz a ele é o seguinte, que ele tinha que abandonar tudo. E aí a gente se pergunta, a gente que quer seguir Jesus, né? Mas será que é isso que tem que fazer mesmo? Vamos pedir socorro para Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que é justamente voltado a essa discussão da riqueza, né? O não se pode servir a Deus a riqueza, o Mamon, uma das famosas frases de Jesus. Nesse capítulo, Kardec não vai discutir esse trecho que lemos, não. Mas discute esse encontro com o jovem rico. E ali Kardec traz uma explicação muito interessante. Se nós fôssemos levar ao pé da letra o que Jesus nos diz, nós estaremos agindo contra as leis de Deus. Contra a lei de progresso, contra a lei do trabalho. Estaremos nos tornando um peso para a sociedade que deveria nos sustentar, quando na verdade poderíamos sustentar por nós mesmos. É claro que não se refere à população que realmente precisa de auxílio, não. Mas aqueles que têm. Então, se eu tenho como me sustentar, eu vou vender tudo para me tornar um peso para a sociedade? Isso, aos olhos de Kardec, seria agir contra as leis de Deus. O que Jesus jamais nos convidaria a fazer, concorda? Jesus jamais nos convidaria.
Então nós temos que procurar uma leitura simbólica desse trecho, como nós fazemos a maior parte dos textos, pelo menos nós espíritas. Kardec vai dizer para nós que o problema daquele jovem, é uma palavrinha que nós vamos falar muito aqui, era o apego às coisas exteriores, o apego à matéria. O que Jesus nos convida não é que abandonemos tudo, não que desprezemos o material, porque para o espírita o material é importante, o corpo físico é importante, só que não pode ser mais importante que o espiritual. A preocupação é subordinada. Daí Jesus dizia, não podemos servir a Deus e a mamon, ou a riqueza. O que é ser servo? É trabalhar para. É quase um sinônimo de escravo. Na época de Jesus, pode até adotar dessa forma. É quase um sinônimo de escravo. Então, ou você é escravo de um senhor ou de outro, porque você não pode seguir os dois ao mesmo tempo. É a explicação que Jesus traz, né? Ou eu sou escravo de Deus, sou servo de Deus, ou sou servo do que é material, da riqueza. E o convite de Jesus, que aparece aqui nessa nossa leitura, né? É que sirvamos a Deus, que busquemos o reino de Deus. Daí ser importante o desapego. Desapego é diferente de desprezo, diferente de abandono. Desapego é diferente. Eu lendo uma reportagem certa vez, folheando uma revista, havia uma propaganda no meio da revista que dizia o seguinte, era de um carro muito caro, e dizia o seguinte, não é você que vai tê-lo, é ele que vai possuí-lo. Dizia assim. Aí quando eu li, eu tive a reação de alguns de vocês aí, né? Eu dei aquela risadinha, falei, gente, que absurdo, né? Como é que diz um negócio desse? Mas eu pensei melhor, sabe o que eu percebi, gente? Vocês vão concordar comigo. Que muitas vezes é assim que nós nos comportamos, diante das coisas materiais, diante das preocupações. A matéria que deve nos servir sempre para o bem, muitas vezes nós é que nos tornamos servos dela, como Jesus já nos anuncia. Olha que interessante. Muitas vezes no carro, o celular, é bem interessante o celular, não sei se já viram, isso acontece com vocês. Comigo acontece. Quando você compra um celular novo, o novo, aí você põe película, aquela capinha, quando você dá uma telefonada, você tira, você não dá uma limpadinha? Já viram? Aí depois que passa um tempo, ele cai, vai dando arranhado, aí você não quer nem saber mais. Você nem olha mais, você só quer a funcionalidade, o WhatsApp, né? Sujo, você não limpa mais, você não dá. Mas olha que interessante, quando ele é novinho, e com o carro é a mesma coisa. Com roupa, não sei, né? A gente sempre tem aquele cuidado, aquela coisa, né? Muitas vezes a gente se torna o escravo daquilo ali. Quando na verdade o celular, o carro, né? Que tem que servir para mim, olha como é que é interessante. Falando de carro, eu tenho um conhecido que certa vez ele comprou um carro. E ele conta isso, né? Ele comprou um carro e o carro era muito acima das condições financeiras dele. Mas ele quis comprar, parcelou de infinitas vezes, comprou. Só que quando o carro, ele estava com o carro, né? Ele tinha medo de sair com o carro. Então muitas vezes ele pegava o carro emprestado com um parente. Ele morava com um parente na época, um sogro. Ele pegava o carro emprestado e deixava o carro na garagem. Aí quando ia passear, aí sim, aí pegava o carro, mas sempre com aquela coisa, né? Olha que coisa interessante. E aí já vou fazer uma pergunta para vocês, vamos voltar nela. O problema estava no carro? Não estava no carro, você já sabe. Mas vamos lá. E o que ele fazia? Quando ele saía com o carro, ele tinha um sofrimento. Porque quando ele tinha que ir num shopping ou num mercado, ele sempre rodava o estacionamento procurando vagas duplas. Você sabe para quê, né? Você sabe. Para parar no meio das duas. Agora, por quê que ele fazia isso? Isso é fácil. Para ninguém esbarrar? Sim, mas tinha um detalhe. A preocupação maior era alguém abrir a porta. Que isso é terrível mesmo, né? Terrível. Alguém abre a porta e pá, bate no teu carro e vai dando aquelas amassadinhas. Então ele tinha essa preocupação. Então ele ficava rodando, e aí quando não achava, ele até parava, mas sofria com aquilo. Porque era o carro. E se quebrasse um retrovisor, o carro era uns R$1.000, não tinha seguro, porque não tinha como pagar. Então olha que coisa interessante, criou um sofrimento em torno daquilo ali. E aí que tá, gente, olha o que a gente está falando aqui. Por que Jesus recomenda esse desapego? Jesus não quer que a gente seja feliz? É bem simples de entender. Quando sou apegado ao que é material, e aí a gente pode expandir ao orgulho, ou o que seja, né? Eu sofro, ponto final, é isso. Podemos parar aqui. Entendeu? Se eu sou apegado ao material, eu sempre vou temer perder aquilo. Eu posso nunca perder. Nunca vou perder minha casa. Mas em algum momento eu posso temer.
E se eu tento perder, eu sofro. Kardec tem um comentário muito interessante, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um título também muito oportuno para a nossa discussão, né? Meu reino não é deste mundo. Também famosa frase de Jesus. Mas no final do capítulo, se eu não me engano, item 5 em diante, há um subtítulo chamado Ponto de Vista, que eu particularmente acho um dos mais interessantes do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali Kardec faz uma coisa muito legal, ele nos propõe uma ideia muito interessante, que é o seguinte: imagina que você está andando pela cidade e você vê as grandes mansões, os bustos dos grandes homens, as estátuas dos grandes homens. Vamos até colocar alguns itens a mais que não existiam na época de Kardec. Os carros caros, estou falando de carro para caramba hoje, né? Os carros caros, os celulares, as roupas caras, as bolsas caras. Então você está andando na cidade, você está vendo tudo isso. Aí vamos pensar que de vez em quando só, você sinta desejo de ter aquelas coisas e você sofre com aquilo. Você pensa assim: poxa, por que a minha casa é assim? Olha esse carro, olha essa casa, coisa maravilhosa. Por que o meu celular é esse? Olha este celular, olha este carro. Vamos imaginar então que a gente olha para uma casa, uma mansão, porque o Kardec foca nisso. Então eu olho uma mansão e eu desejo aquilo. Não é que eu não posso desejar, mas eu sofro com aquilo. Aí o Kardec faz o seguinte: imagina agora o seguinte. Em Juiz de Fora é muito fácil imaginar isso. Você começa a subir o morro. Vai subir o morro. Vai ficando alto. Morro do Imperador, Morro do Cristo. E aí você olha para aquela mesma mansão. O que acontece com aquela mansão no seu ponto de vista? O que acontece com ela? Vai ficando pequeno, menor? Ela vai ficando menor, não vai? Mas ela na realidade mudou de tamanho? Ela sumiu? Não, ela está lá. O que muda? O ponto de vista. Essa que é a proposta espírita. Repito, não é de desprezo pelo que é material, não. A matéria é importante para nós, por isso nós nos servimos dela, mas não servimos a ela. O que Kardec, o que Jesus nos propõe antes ainda, né, é que olhemos para as coisas e que demos a ela o devido valor. Não soframos por elas. Priorizemos o que é espiritual. Porque quando priorizamos o que é espiritual, o que é material tem para nós menos peso. É para nós menos fonte de aflição. E repito, a proposta de Jesus é de felicidade. Então, de certa forma, né, é simples. E essa questão de seguir Jesus acima de tudo, nós não vamos chegar nesse ponto que nós conhecemos, né? Seguir Jesus acima de tudo é a prática da caridade, não é? Eu não consigo praticar a caridade material adequadamente se eu sou extremamente apegado à matéria. Vou dar um exemplo aqui, vamos ver se os homens vão concordar comigo que acontece mais com os homens. O homem faz o seguinte, eu não sei, né? Pode ser com a mulher também, mas eu acho que é mais com o homem que acontece. O homem compra uma camisa ou ganha uma camisa nova. E aí o que ele faz? Ele usa para sair. Ele vai no evento social, vai fazer palestra, vai fazer uma coisa, vai no centro espírita, com a camisa bonitinha ali. A camisa vai ficando mais velha, o que a gente faz? Começa a usar dentro de casa. Né? A mulher até agora é a mesma coisa. Só que a camisa vai ficando mais velha, a do homem vai ficando mais velha ainda. E o que a gente faz? O que vocês acham? Mas não está muito ruim não, só está bem, está velha. Não põe. Pijama. Exatamente. Mas tem o quarto passo. O quarto e último passo, a desencarnação da camisa. O que acontece com ela? Vira pano de chão. Não é assim? O ciclo de vida do vestuário masculino da mulher, a gente não chega nesse ponto não. Mas onde eu quero chegar com essa conversa? Imagina que chega a época de fazer doação de roupa, campanha do agasalho. Imagina, campanha do agasalho. Aí vem aqui no Jerônimo Mendonça, pessoal, vamos olhar no guarda-roupa, né? Pô, vamos juntar aí uma quantidade de roupa legal, beleza. Se você, quando abre o teu guarda-roupa e fica em dúvida se a sua camisa vai para o centro ou vai para pano de chão, você não é desapegado. Você não está doando porque está preocupado com o outro. Você está se desfazendo de algo que você tem que não serve mais para você. Estou pegando um exemplo bem bobo, tá? Isso serve para pegar uma coisa bem boba. Qual que é o lance? Você tem que dar a sua camisa mais nova? Não. Mas se você está preocupado com o outro ser humano, você vai dar uma camisa para ele que você usaria. Está entendendo? Mas repito, esse é o exemplo mais simples que tem de desapego. A gente pode observar, poderia ter outros mais complexos, né? Mas são exercícios que a gente vai fazendo que fazem bem para o próximo e fazem bem para a gente mesmo. Porque vai chegar um momento em que seremos convidados a nos desapegar da coisa
a qual nós mais nos apegamos. Que momento é esse? A desencarnação. Em que nós vamos ter que nos apegar do corpo. Pode ser rápido, pode demorar. E nesse desapego, nesse processo, estará também a nossa felicidade, o nosso bem-estar, entre aspas, no processo desencarnatório. Então, olha como é que é tudo ligado. Então, o grande convite é esse, gente, é desapego, não de abandono. E por fim, quando eu perguntei para vocês, agora eu lembrei, se o problema estava no carro, você lembra? Você fala que não está no carro, o carro está na gente, né? Tem uma história infanto-juvenil, de uma obra do Espírito Meimei, né? Até que eu lembrei, porque ganhei o cartão de Natal aqui da Meimei também, psicografado pelo Chico Xavier, infanto-juvenil, mas é muito bonito. Quem trabalha com evangelização, já trabalhou, conhece. Se chama Pai Nosso, em que é comentado a oração dominical, Pai Nosso. Cada versículo tem as suas historinhas lá, muito interessante. E tem uma que se chama o problema da tentação. E o que acontece nessa história? O professor queria ensinar para os alunos sobre essa questão da tentação, do desejo, do apego, do desapego. E ele faz o seguinte, na hora do lanche, na hora da merenda, no almoço, o professor vai servir para eles. E coloca espigas de milho cru. A espiga crua para eles. As crianças chegam com fome, olham para aquilo e falam assim, não, professor, tem alguma coisa errada aqui, ó. A espiga está crua. O professor, não, mas vocês não estão com fome? Ele, não. A espiga está crua, a gente não vai comer. Era uma escola de ambiente rural, meio rural. Aí o professor vai e traz um cavalo, que não é muito comum nas nossas escolas aqui, né? O professor traz um cavalo que estava com fome. E mostra para o cavalo as espigas. O que o cavalo faz? Devora, louco. E aí o professor pergunta para eles, né? Onde estava a tentação? Estava no milho? Não, né? Estava no cavalo, está dentro de nós. Então é nesse sentido. Não está no carro. Ah, o problema da humanidade é o dinheiro. Não, gente. O dinheiro é uma ferramenta. Fantástica, inclusive, que inventaram um negócio fantástico. O problema está na gente. Não está no celular, não está no WhatsApp. Ah, estou viciado em WhatsApp. O problema é o WhatsApp. Não, não é. Tudo são ferramentas. Televisão, rádio, internet. São ferramentas. Agora, onde estão os problemas? Estão na gente. Então é isso que a gente tem que se... Nesse ponto que a gente tem que se policiar. Mas vamos avançar na nossa leitura? Vamos lá. Ó, agora é o segundo encontro, hein? Segundo encontro. E disse a outro, agora é Jesus que convida, hein? Isso é importante. Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aí a gente se pergunta, nossa, mas será que Jesus não dava para esperar nem o velório? Mas que falta de sensibilidade? Claro que não. Claro que não. Mais uma vez somos convidados nessa leitura a fazer uma leitura simbólica, não literal. E aí até merece abrir parênteses aqui na nossa discussão, que é a forma como nós espíritas lemos o texto bíblico. Vou falar resumidamente, tá? Nós, enquanto espíritas, não lemos o texto da mesma forma que a maior parte dos nossos irmãos cristãos católicos e evangélicos. Isso aqui não é uma crítica, tá? De forma alguma, só para a gente entender. Em geral, não são todos, tá? Mas católicos e evangélicos, apesar de buscarem um sentido profundo também no texto, como nós buscamos, na maior parte das vezes eles fazem leituras literais. Em que sentido? Se está escrito assim, foi exatamente assim que ocorreu. Tá? Então vamos pegar o exemplo do Antigo Testamento. Adão e Eva, a expulsão do paraíso. Né? Nós espíritas, vamos ler aquilo ali. Mas como que nós vamos entender? Que aquilo é um mito, uma lenda. Que nem por isso é menos importante. Ela é importante, porque traz um ensinamento profundo. Para a maior parte, não todos, católicos e evangélicos, aquele trecho também tem um ensinamento profundo. Mas ele ocorreu realmente como está escrito ali. Então havia um casal, Adão e Eva, estou pegando só um exemplo, tá? Foram expulsos por Deus do paraíso por causa disso, porque comeram fruta, etc, etc. Estão entendendo? A nossa preocupação enquanto espíritas não é com a letra, é o que está por trás. Então nós não temos comprometimento, mas está escrito assim. Não, não. O nosso comprometimento é com a essência.
Então, para nós, a doutrina espírita alinhada com a pesquisa científica, e Kardec deixa isso claro para nós, vou dar um exemplo aqui, ela não tem comprometimento em defender, não, está assim, o texto é perfeito, não não temos esse comprometimento, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós, quando vamos ler esse trecho aqui, a gente pode se perguntar assim, mas o que aconteceu realmente? Será que Jesus realmente não podia esperar o velório? Nós não sabemos. Talvez nunca saibamos. Será que isso aqui não é uma parábola? Será que isso aqui aconteceu mesmo? Não importa. Olha que coisa interessante. Não importa. Tem uma importância sim, secundária. Porque o mais importante para nós é a lição que está por trás, é o ensinamento. Vou dar até um exemplo para vocês em Kardec. Tem vários exemplos que a gente pode observar no Evangelho segundo o Espiritismo, como Kardec lida com o texto bíblico. Tem um que é muito legal, que está no capítulo 19, A Fé Remove Montanhas, né? Que é uma história que vocês conhecem. A história diz o seguinte para nós, vou contar com as minhas palavras, né? Jesus estava andando com os discípulos, sentiu fome e viu uma figueira lá embaixo. Lembra dessa? O que Jesus faz então? Vai na figueira. Não estava em época de figos não, ele diz, mas ele vai até a figueira. Quando ele chega até a figueira, o que ele vê? Que não tinha figo. Aí Jesus fala o seguinte, então que não nasça mais figo de ti. E vai embora. Tempo depois ele volta. E aí um dos discípulos está com ele e fala assim, olha Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. E aí Jesus pega e tira uma lição daquilo. Tá vendo? Se vocês tiverem uma fé pequenininha, vocês podem fazer coisas fantásticas. Os estudiosos do cristianismo vão dizer o seguinte, que este é o único milagre de maldição de Jesus. Mas eu pergunto a vocês, nós admitimos Jesus amaldiçoando algum ser vivo? Ainda mais nos tempos de ecologia hoje. Imagina Jesus olhando para uma árvore dizendo, morra. E foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente admite que isso pode acontecer? Não, nós não admitimos isso. Ué, Daniel, mas está escrito na Bíblia, isso está. Está escrito assim mesmo. Está lá, pode olhar. Kardec não fala nada. Sabe qual o título que ele dá para esse trecho lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo? Pode conferir. Você sabe? Parábola da figueira estéril. Mas é parábola? Não é. No texto bíblico não é. Para nós é. Está entendendo como é que nós temos essa liberdade de leitura? E isso é legal, tá, gente? Porque quando a gente começa a ler o texto bíblico com esse olhar, desapegado, olha que legal, até nisso tem que desapegar. Desapegado, a gente consegue enxergar mais coisa ali. Tem outro exemplo legal também, que na Gênesis Kardec discute, no capítulo 15, os milagres do Evangelho lá, que é aquele da tentação de Jesus no deserto. Até tem uma palestra que fizemos aqui sobre esse tema, um tempo atrás. Lá em Mateus 4, Lucas 4, que vê o diabo, Jesus está lá no deserto, né, jejuando, e o diabo pega Jesus e leva Jesus para um lado e oferece as coisas para Jesus, você lembra? Jesus, faça isso que eu te dou isso, aí leva para outro. Jesus, faça isso que eu te dou aquilo, e Jesus vai resistindo. Aí você vê um negócio desse e pensa assim, gente, mas Jesus sendo tentado pelo diabo, que para nós o Espírito nem existe. Nós nem acreditamos no diabo dessa forma, né, como as demais pessoas acreditam. Kardec vai dizer, parábola. Lá na Gênesis capítulo 15, parábola. Agora, quer dizer que o texto está errado, que o texto não serve para nada? Não, pelo contrário. Esse texto das tentações é maravilhoso, porque ele vai falar justamente, nós falamos de tentação aqui já, né? Justamente da nossa ainda imperfeição. Como que somos falíveis, como que devemos olhar para as coisas, tomar cuidado, andar com cuidado nas coisas, porque nós ainda somos falíveis. Olha que legal, o texto é belíssimo. Tá? Então vamos voltar para a nossa discussão aqui. Mas esses parênteses foram importantes, tá? Então sempre que vocês forem ler o texto bíblico, e repito, o texto bíblico é importante para os espíritas, tá? Principalmente o Novo Testamento. Ele é importante, tá? Mas sempre que nós formos ler, tem que ser com esse olhar. Um olhar crítico que a gente fala, tá? Um olhar crítico. Tudo bem? Mas vamos voltar aqui. Porque Kardec se preocupa, ele analisa esse trecho. Lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O 23 é aquele capítulo legal que chama Estranha Moral, ou Moral Estranha. Quem já leu vai saber o que é. Que, como o próprio título diz, nele Kardec se dedica a discutir justamente passagens que são aparentemente polêmicas de Jesus. Coisa que você vê e olha assim, Jesus não falou isso. Tipo aquela que Kardec usa para abrir, né? Aquele que não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, etc, etc, não pode ser meu discípulo. Você fala assim, gente, Jesus falou um negócio desse? Ou quando ele diz assim, não vim trazer a paz, mas a espada. Você fica, gente, que Jesus é esse? Né? Aí Kardec vai trazer interpretações, questionamentos, tradução, coisa legal demais, muito bonito.
E aí, em determinado momento, ele discute esse que nós acabamos de ler, e inclusive o próximo. Nós vamos ler ainda, mas ele inverte. Essa do né, deixar os mortos, cuidar de enterrar seus mortos. E olha que coisa interessante que Kardec vai dizer para nós. Interpretação simbólica. Ele inicialmente começa no que nós já falamos anteriormente, dizendo o seguinte: mais importante que o corpo que morre é o espírito que vive. Então o convite que Jesus nos faz nessa discussão aqui é a questão do ponto de vista de novo, né? O corpo é importante, mas mais importante que o corpo que morre é o espírito que vive. E há um segundo aspecto ainda mais profundo. Jesus, em vários momentos, ele joga com as palavras de forma muito rica. Né? Tanto é aquela frase muito rica que diz assim: aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Aí você fica assim, né? Mas como assim? Como é que eu vou perder a vida e salvar? É um jogo de palavras, como ele faz aqui. Um morto, um cadáver, pode enterrar outro cadáver? Não. Então não é nesse sentido que ele está trabalhando, sentido simbólico. Né? Quem são os mortos? Ou em outro aspecto, quem são aqueles que dormem? Paulo vai dizer a carta aos Efésios, né? Desperta, ó tu que dormes. Né? Quem são aqueles que são cegos? Jesus usa também essa expressão, né? Os que dormem e os que estão mortos. São aqueles que não percebem o sentido real da existência. Esses estão mortos, estão cegos, estão dormindo. Quando na verdade somos convidados a despertar, a viver. O que é viver? Não é corpo físico. É olhar para a realidade com o ponto de vista espiritual. Nós falamos disso. Entender que há um sentido da existência, que a preocupação material é subordinada à preocupação moral, à preocupação espiritual. Isso é acordar, isso é viver. Então que a gente deixe aos mortos a preocupação com o que é material. Mas que vivamos, que acordemos, que enxerguemos, né? Que busquemos o reino de Deus. Anuncia o reino de Deus, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E Jesus diz a ele. Então amplia essa preocupação. Mais importante que o material é o espiritual. Olha que coisa legal. E aí vamos avançar. Porque na discussão do próximo diálogo, ele retoma alguma coisa deste segundo também. Mas como nós dissemos, ele é mais abstrato. O que é abstrato? Mais espiritual. Né? Ele abre a discussão. Não é apenas desafio da matéria, mas de coisas mais também, né, abstratas. Olha só o que acontece no próximo diálogo. Disse também outro. Agora é outro que se coloca. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Vocês perceberam onde que está o problema? Uma palavrinha que é o problema que aparece nesse no diálogo anterior? Uma palavrinha pequenininha de 3 letras. Mas. É aí que está a questão. Apareceram onde? Ó, mas ele respondeu, deixa primeiro, vai enterrar meu pai, etc, etc. Né? E agora ele fala, mas vou te seguir, Jesus. Vou te seguir, mas pera aí um pouquinho, eu vou só ali dar um tchau pro pessoal. Aí a gente se pergunta mais uma vez, mas gente, será que não dá para Jesus esperar? O Jesus vai 10 minutos. Não é isso, gente. Já ficou claro? Não é isso. É algo mais profundo que isso. A primeira coisa que vem à nossa mente, que Kardec trabalha no capítulo 23 também do Evangelho, quando a gente fala daqueles que estão na nossa casa, de quem que a gente lembra em primeiro lugar? Palavrinha também. Da família. Né? Deixa eu despedir da minha família. Mas aí vem a proposta de Jesus. Somos convidados até mesmo a um desapego da família. Mas aí repito, tá, gente? Desapego não é abandono, não é desprezo, nada disso. Desapego é outra coisa. É o amor real, liberto, livre. Kardec dá uns exemplos legais. Ele diz o seguinte, por exemplo, o filho ou a filha que vai se casar, ela deixa o lar, né, dos pais para construir um novo lar. Está abandonando a família? Não necessariamente, né? Claro que pode acontecer, mas a ideia, a princípio, não é essa. Ou do filho que é convocado para a guerra. Ele está abandonando a família? Não. Né? Mas justamente o que? Tirando um tempo ali, no exemplo que Kardec dá, muito mais no contexto da época dele, né? Vai defender a pátria, vai defender a vida dos seus compatriotas, depois vai voltar para a família. Então ele abre mão, desapega-se, né, para algo maior. É aí que está o convite de Jesus. Para que desapegar-se da família? Para algo maior. Agora, esse abandono, isso é diminuir a importância da família? Não é.
mas aumentar a importância daqueles que não fazem parte da nossa família sanguínea, olhando para eles, como Jesus nos falava, né? Como irmãos. Qual que é a palavra que Jesus utilizava para falar de Deus? Ele chamava Deus de Pai. E na oração dominical, como é que ele fala? Como é que ele começa? Pai nosso. Ué, se é nosso, não é só dele, né? É nosso, quem somos? Quem é esse nós? Somos nós. Então é Pai de todos nós. É uma coisa tão óbvia que a gente passa batido às vezes, né? Se é Pai de todos nós somos irmãos. Não é uma coisa que a gente passa batido desse? É tão óbvio, né? A gente às vezes até chama um ou outro de irmão no centro espírita, na igreja, que seja, né? A gente não faz isso. Passa batido. Que qual que é a proposta de Jesus? Que a gente olhe para aquele que não faz parte da nossa família sanguínea, também como irmão. Que a gente seja capaz de fazer por ele o que somos capazes de fazer por aqueles que amamos mesmo. É claro que isso é utópico ainda, né? É distante da nossa realidade. Mas é o objetivo que é proposto. Se eu quero seguir Jesus, eu não posso viver apenas para o meu círculo. Seja familiar, olha só, aí dá para te ampliar mais. Seja religioso, seja cultural. Ah não, eu só faço bem para os espíritas, para os evangélicos. Não tem nada disso. Parábola do filho pródigo. Desculpa, do bom samaritano. Lucas 10. Quem que é o homem ferido ali no chão? Eu não sei. Porque ele está desmaiado, ele não tem roupa, ele não tem objetos, eu não sei se é rico, eu não sei se é pobre, eu não sei se é criminoso, eu não sei se é honesto, se é boa pessoa, eu não sei se é judeu, se é samaritano, se é espírita, se é evangélico, se é um bandista, eu não sei. Não é? E o samaritano, quando olha para ele, o bom samaritano olha para ele, o que ele vê ali? Ele mesmo. A compaixão. Sentir o que o outro sente. Não era parente dele, ele nem sabia quem era. Essa é a parábola por excelência da caridade, né? Fazendo bem para quem você nem sabe quem é. Essa é a proposta de Jesus. Esse é desapegar-se da família. Para que você cresça, para que você olhe para o outro também como irmão. É fantástico. Essa ideia que Kardec trabalha. E hoje tem um exemplo bem interessante, né? Que Kardec não tinha muito, tinha também. Acontece muito agora, que é do filho que vai estudar fora. A gente não vê muito isso? Do filho do neto. E muitas vezes é um sofrimento para a família aquilo, né? Natural, a saudade e tal. Mas se não há desapego, não é possível fazer. Né? Olha como é que essas coisas são bem atuais. Mas acabou que eu me empolguei no mas e nem li o trecho todo de novo. Eu nem li. Então, ó, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se nós podemos fazer uma interpretação daqueles que estão na nossa casa como nossos familiares, uma interpretação muito válida, Kardec parte dela, nós podemos fazer uma outra interpretação complementar quando a gente lê esse último versículo do arado e olhar para trás. Emmanuel, no livro, nessa coleção Fonte Viva aqui, o livro Pão Nosso, pelo Chico Xavier, no capítulo 3, ele vai discutir justamente esse versículo. Aquele que pega o arado, olha para trás, olha para o reino de Deus. E ali ele começa uma discussão bem interessante. Falando desse olhar para trás, como algo não espacial de lugar. Eu olho para trás e está atrás de mim, não. Mas algo temporal. A gente não fala isso às vezes? Anos atrás, atrás, para frente, de futuro, atrás de passado. Emmanuel vai fazer um trabalho bem legal nesse texto, que ele vai falar para nós o seguinte: olha, muitas vezes nós nos apegamos, ao apego, mais uma vez aí, nós nos apegamos aos nossos erros e imperfeições do passado, do presente, e por isso não conseguimos andar para frente. Logo, extrapolando, trazendo até uma interpretação própria, essa casa a qual nós somos apegados não precisa ser apenas a nossa casa em termos de família, mas também a nossa casa mental, onde moram essas imperfeições, esses pensamentos negativos, onde mora a culpa que muitas vezes carregamos por esses erros, e das quais nós somos também convidados a nos desapegar. Lembrando mais uma vez, desapegar é esquecer? Não é. Porque não dá. É desprezar os seus erros? Não, também não é isso, porque senão a gente não cresce. Não, a gente não faz a tarefa de autoconhecimento, né? Tão importante para nós espíritas. Mas olhar para essas imperfeições, reconhecer essas imperfeições, mas entender que há um caminho para frente.
Porque se eu fico preso na culpa, eu pego o arado, e o arado é aquele instrumento tecnológico dos mais antigos da humanidade, né? Que a gente usa para abrir a terra. E olha que exemplo fantástico que Jesus dá, né? A gente abre a terra para colocar semente, né? É o que nós estamos fazendo. Eu não consigo puxar esse arado, andar para frente, apegado a essas dificuldades. Porque eu lembro que eu sou muito ruim, eu lembro que eu errei demais, e eu solto aquele arado, eu fico parado. Ah, eu não vou conseguir, eu volto para trás. Sempre, na verdade, o caminho é para frente. Eu não esqueço as minhas dificuldades, eu olho para elas, eu enfrento as minhas dificuldades, mas não sou preso nelas. Essa que é a proposta. Porque se eu sou preso a essas dificuldades, não consigo seguir Jesus, porque não consigo ser feliz. Não consigo andar para frente, não consigo fazer o bem para o outro, porque eu sou muito ruim, porque eu me considero muito ruim. Não consigo seguir Jesus plenamente. E para a gente fechar, há um grande exemplo que nós temos na história do cristianismo, que é o exemplo de Paulo de Tarso, e que é bem interessante quando a gente vai ver um momento, uma sequência de acontecimentos da vida dele, em que a gente vê exatamente ele enfrentando as 3 questões que são propostas aqui. 3 ou mais que são propostas aqui nesses 3 diálogos. Quando a gente pega o Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, tem alguma coisa, mas principalmente o livro Paulo e Estevão, tá? Do Espírito Emmanuel pelo Chico Xavier, a gente vai ver um momento muito interessante. Quando Saulo, ainda Saulo, né? Depois ele vai ser Paulo, mas tudo que nós vamos falar, ele ainda se chamava Saulo, né? Quando Saulo vê Jesus no caminho para Damasco, ele que era o grande perseguidor dos cristãos, mas ao mesmo tempo a autoridade religiosa, fariseu, homem honrado, que tinha condições financeiras, tinha destaque. Quando ele vê Jesus em espírito, cai do cavalo, aquela cena fantástica, né? E ele resolve abraçar a mensagem de Jesus, naquele momento ele percebe que também não poderia ter mais um dia que na cabeça. E é o que acontece. Ele perde tudo. Ele perde tudo. Os judeus não querem recebê-lo mais, acham que ele está louco. Os cristãos não querem acolhê-lo ainda, porque acham que ele é um perseguidor, né? Ele está armando alguma coisa, ele está fingindo que se converteu. Então, no início da sua conversão para Jesus, ele fica numa situação muito complicada. Sem dinheiro, sem posses, abandonado. Ele escolhe isso, olha que coisa fantástica. E aí ele lembra que ele tem um pai em Tarso. Ele vai atrás do pai. É claro que eu estou resumindo muito, né? Você tem que ler o livro, esse é maravilhoso. Quando ele chega perto do pai, ele bate na porta do pai dele e fala: nossa filho, que bom que eu estou te vendo aqui. Porque me falaram que você tinha ficado louco. Você tinha aceitado esse tal de Jesus aí, vê se pode um negócio desse. E o que o Saulo vai dizer para ele? Pois é, pai, deixa eu te falar uma coisa. É verdade. E conversa vai, conversa bem, o pai dele vai deixar claro para ele o seguinte: olha, eu só te acolho se você negar Jesus. E Saulo naquele momento não tinha nada. E o que Saulo faz? Desapega-se da família. Não abandona, porque ele é abandonado. Ele não abandona ninguém, ele é abandonado. Ele não tinha o que oferecer ao pai. Além da mensagem cristã, claro. Ele é abandonado pelo pai. E ele segue adiante. Mas aí tem uma coisa fantástica, para a gente fechar, que quando ele se vê sem apoio familiar, sem amigos, sem judeus, sem cristãos, mais ou menos, né? Os cristãos ainda estavam resistindo, ele vai procurar um antigo mestre dele, fariseu, Gamaliel. Naquele momento já aposentado, bem idoso, também já muito simpatizante do cristianismo, talvez já cristão. Ele vai falar o seguinte para Saulo: Saulo, olha só, cara, você tem que se afastar. Vai para o deserto, eu vou te dar aqui uns pergaminhos aqui, você estuda o evangelho, fica lá, eu tenho um casal de amigos cristãos, você vai ficar com eles, fica lá uns anos. Quando você voltar, aí você vai conseguir pregar, aí você vai conseguir trabalhar pela mensagem de Jesus. Você tem que se preparar. E ele vai. Quando ele chega no deserto para conhecer o casal de tecelões como ele ia trabalhar costurando, né? O casal Áquila e Prísca, né? Quando ele vai se apresentar, ele fala assim: meu nome é Saulo. E eles dizem o seguinte para ele: Saulo, olha, você conheceu o Saulo de Tarso? Tem o mesmo nome que você. Homem terrível. Está fazendo terror com os cristãos, perseguindo através dele. Cristãos foram presos, foram mortos e tal. Você conheceu o Saulo de Tarso? Aí dá aquela, né? Engole seco, né? E fala: sim, conheci. Né? Só fala isso. Naquele momento ele ainda não era capaz de enfrentar o seu passado. Não era capaz de desapegar do que ele havia feito, que realmente era grave. Ele não conseguiria. Mas os anos passaram, ele estudou o evangelho, ele conviveu com um casal, ele amou aquele casal.
E quase na época de ir embora, quase 3 anos que ele ficou aqui, ele chama o pessoal e fala assim, pois é, gente, vocês lembram quando eu cheguei aqui? Vocês falaram do Saulo de Tarso, me perguntaram dele, vocês lembram? Aí ele diz, claro, como é que eu vou esquecer aquele homem? Não tem jeito, né? Aí ele vai dizer, pois é, sou eu. E quando ele fala isso para aquele casal, ele não sabia qual seria a reação. Mas o casal o acolhe, se impressiona com aquilo, abraça, vê que ele era um novo homem. E é tão interessante que eles vão dizer o seguinte para ele, com as minhas palavras, nossa, Jerusalém precisa saber que Saulo de Tarso também é cristão. Por que isso, né, gente? Se até o Saulo de Tarso é cristão agora, o mundo tem solução. Essa parte é minha. Né? Mas deve ter sido o pensamento dele, né? Até o Saulo, gente, é cristão agora. Então tem jeito. Tem jeito o negócio dar certo. Naquele momento a gente vê que o Saulo, depois Paulo de Tarso, né? O São Paulo, Paulo das Castas, né? Naquele momento ele não tinha esquecido os seus erros. Ele não tinha se tornado perfeito. Nada disso, porque ele tem uma vida de lutas. Mas naquele momento ele conseguiu olhar para si mesmo de forma desapegada. Do orgulho, dos erros do passado, dos erros do presente, ainda é uma pessoa, né? Imperfeita, com dificuldades. Mas sabia olhar para aquilo ali com desapego. Para conseguir pegar o arado e seguir em frente, como ele fez durante aí quase em torno de 30 anos de divulgação do cristianismo. Então que a gente possa voltar para os nossos lares, carregando esse convite que Jesus nos faz, né? Para que a gente pegue esse arado, enfrente as dificuldades, abra mão dos excessos, das nossas ocupações fúteis, das nossas dificuldades e possa efetivamente seguir Jesus para ser feliz. Né? Então, uma boa noite para todos nós. Bem, nós queremos agradecer o Daniel, né, por esse estudo tão gratificante, né, esclarecedor que ele nos ofereceu, desejando que ele leve o nosso abraço aos trabalhadores da FEAP, assim como também para os seus familiares, que eles recebam o nosso abraço. E queremos agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que nós teremos a nossa confraternização após o término da prece final e convidar a todos para o reinício, né, dos trabalhos da casa, que será dia 6 de janeiro de 2020, que é o ESD, e dia 9, que é a primeira quinta-feira, também nós realizaremos a primeira reunião pública. Estão todos convidados e o nosso muito obrigado. E muita paz para todos. Eu vou pedir ao Daniel que faça para nós a prece final e a fluidoterapia com paz. Muito obrigada. Ainda sintonizados com os nossos companheiros espirituais, durante toda a nossa conversa, permaneceram conosco, trazendo seu carinho, suas energias, e que agora especialmente trazem sua inspiração, seu amor, para que a gente possa colher nesse momento a paz que todos nós almejamos, a felicidade que todos nós queremos. Que a gente possa sair daqui e retornar aos nossos lares, carregando essa paz. E encerrando esse ano de trabalho, no Centro Espírita Jerônimo Mendonça, todos nós, claro, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas, nós agradecemos profundamente a Jesus pela mensagem, pelos exemplos que Ele nos deixou, exemplos de felicidade, os quais nós somos convidados a seguir, a vivenciar, a trazer para o nosso dia a dia, para que a gente possa ser feliz, que a gente possa retornar ainda mais felizes, motivados, decididos a fazer o bem, a olhar para dentro de nós mesmos, encontrar as dificuldades, as imperfeições, enfrentá-las, para que o nosso ano de 2020 seja ainda melhor,
mais tranquilo, de mais amadurecimento espiritual para todos nós. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja.